que o bebê começa a perceber a mãe, né, muito além dos sentimentos que ela está sentindo ali, mas essas sombras que são despertadas. Nesse momento é onde costumam acontecer aquilo que eu chamo de pactos inconscientes, onde até mesmo se desenvolve a síndrome fetoterapêutica. Mas antes da gente iniciar com essa temática, olha só, em primeira mão eu quero te avisar aqui para você fazer o download do nosso e-book Os Segredos da Vida Dentro do Útero. Você vai entender muito mais, né, sobre como esse período do tempo impacta a sua vida hoje e os caminhos de transformação. Você sabia que existem maneiras diferentes de um bebê se comunicar com a sua mãe quando ele ainda está dentro do útero e também com os familiares? Bom, a primeira maneira que um bebê se comunica com a sua mãe lá dentro do útero é através da bioquímica, porque absolutamente, né, tudo que a mãe come, o ar que a mãe respira e os sentimentos da mãe, né, porque quando a mãe entra em estados emocionais, né, o corpo produz hormônios, né, se são sentimentos bons é uma bioquímica do bem e se são sentimentos negativos é uma bioquímica aí bastante estressante. Isso, acreditava-se que a placenta filtrava tudo, a placenta filtra até algo, mas é bem pouco, né? Então, essa informação passa para o bebê. Então, é uma das primeiras formas que o bebê se comunica com a mãe, né? Então, através da própria bioquímica, através dos agentes químicos, do que a mãe come, já se desenvolvendo dentro do útero. Por isso que mulheres grávidas, né, sabem o que pode comer e o que não pode comer durante a gestação, porque isso realmente, né, pode prejudicar bastante. E se você tem uma alimentação saudável, né, se você segue numa linha saudável, isso pode ser bastante benéfico para o bebê, porque ele absorve tudo isso. Mas uma mãe pode passar por traumas, ter acontecimentos na vida exterior dela, né, que não tem como ela barrar as emoções que ela sente. Picos de ansiedade, isso também é transmitido para o bebê, e aí ele já vai formatando aí muitos, o que eu chamo de modus operandi, né? Todo aquele sistema vai se organizando frente a isso. A segunda forma que o bebê se comunica com a mãe é através dos sonhos, né? Então, se você é mãe, você pode até escrever aqui embaixo se isso já aconteceu, porque é muito comum uma mulher grávida, né? Principalmente no segundo trimestre de gestação, tá? Não que isso não aconteça em outros momentos, tá? Por exemplo, uma mãe pode sonhar que estava grávida e realmente descobrir que estava. Uma mãe pode sonhar que está conversando com o seu bebê, ou que ela recebe até um nome que o bebê gostaria de ser chamado, né? Então, isso é bastante comum. Se você é mãe, já sonhou com o seu bebê aí, né? Quando ele estava lá dentro do útero, escreve aqui nos comentários. E a comunicação através dos sonhos vai além da mãe, porque o bebê pode se comunicar com avós, com irmãos, com o pai, né? Com os familiares ao redor. Então, existe também essa forma de comunicação. Quantas pessoas eu não já regredi, né, para dentro do útero, que havia essa informação ali, eu estou tentando me comunicar com a minha mãe, com a minha família, né, através dos sonhos. Bom, e existe aqui uma terceira forma que o bebê também se comunica com a mãe, né, com os pais, que é o seguinte: os pais, quando eles ficam grávidos, né, as feridas não elaboradas do período gestacional deles são despertadas, ainda que a mãe e o pai não tenham consciência disso, tá? Essas feridas, essas sombras não elaboradas, elas são despertadas. E isso, como você já viu no segundo item, né, passa através da bioquímica, mas não é só a bioquímica quando a mãe sente, porque isso é em um campo muito mais sutil, em um campo energético, que o bebê começa a perceber a mãe, né, muito além dos sentimentos que ela está sentindo ali, mas essas sombras que são despertadas, né, da própria história da mãe. E nesse momento é onde costumam acontecer aquilo que eu chamo de pactos inconscientes, onde até mesmo se desenvolve a síndrome fetoterapêutica. Em outro vídeo eu vou te contar um pouco mais do que é essa síndrome, tá bom? Então é bastante interessante, não é verdade, as formas como um bebê pode se comunicar com a mãe, com os pais, com os familiares, né, já estando lá dentro do útero. Passando aqui para deixar então um pouquinho do que foi a minha experiência no treino, na vivência com o Manuel, é extremamente marcante. Eu acho que uma frase dele não sai da minha cabeça, né, que é a questão dos aprendizados incorretos e incompletos, né?
o quanto que aprendizados incorretos e incompletos definem a nossa vida inteira, né? Hoje, na idade que eu tô, olhar esse momento do meu nascimento lá atrás me fez perceber que eu passei a vida equivocada, né? E isso é muito radical. Pode não parecer, mas é muito radical, né? Então, poder compreender que o que eu entendia da vida era um entendimento incorreto ou incompleto, poder complementar me abastecer com o amor disponível, né? Reconhecer as fontes de amor que estão disponíveis e complementar isso, me abastecer disso, também foi fenomenal. E a partir do momento que eu consegui entender que existe amor disponível para mim, eu consegui retornar ao amor original lá do meu pai e da minha mãe, né? E de alguma maneira misteriosa, isso também amenizou um sentimento de culpa que eu carregava por não ser uma boa mãe para os meus filhos, né? Eu sentia que eu deveria, provavelmente teria passado problemas para eles, porque durante a gestação eu também tinha 1000 conflitos. E de alguma maneira isso também amenizou, a minha culpa também se amenizou com essa vivência, né? Foram experiências muito fortes, né? Eu tinha a vida por um fio e senti que aquele bebezinho não é um bebezinho inocente, sim, ele é um espírito forte, ele tem compreensões, ele tem entendimentos e ele tem decisões e ele tem um bocado de força também, né? E ele participa muito ativamente e muito do que acontece naquele momento do parto vem do como esse bebê age lá dentro, né? Então isso também foi um grande entendimento, né? Hoje, lógico que ao longo do tempo tudo vai se assentando e vai se modificando e se ajustando, mas hoje eu estou com o sentimento de que a morte não é uma coisa assustadora, né? E que essa força da vida, assim, ela passa muito pelo que a gente quer, né? Pela nossa decisão também, né? E assim, só deixar aqui meu relato de que foi uma experiência fantástica, eu recomendaria para todos, gostaria que todos da minha família fizessem, né? Porque a gente entende porque agiu como agiu a vida toda, né? Mas, por outro lado, a gente também descobre a força que a gente tem, né? A nossa força como espírito, assim, desde a barriga, a gente não é um bebezinho inocente que vem no zero. Não, a gente vem com uma bagagem e essa bagagem influencia no que acontece ali, né? E nas nossas compreensões e nas nossas compreensões posteriores, né? Então, rever tudo isso agora, né? Como adulta, com a maturidade que eu consegui adquirir ao longo da vida, foi muito importante. Isso reformulou meu modo de ver as coisas e é como todo mundo tá falando, né? O sentimento de gratidão ao Manuel e à equipe é muito grande, né? Então, era isso que eu queria deixar registrado. Um abraço forte a todos vocês.